aos nossos palestrantes de hoje, João Edrin, assessor especial de assuntos socioambientais do MAPA, Paulo Souza, presidente da Cargill no Brasil, Arnaldo Egensink, CEO da Agro Jacarezinho, e os nossos senior fellows, a ministra Isabela Teixeira e Marcos Yankee. Agradeço também aqui o Marcos a mais essa parceria. Hoje é o último evento aqui do nosso SEBRE Online, e queria aproveitar então também para mencionar que essa série que a gente fez com o INSPER, a gente fez 7 eventos, e no início do ano que vem a gente vai lançar um relatório, um resumo aqui das discussões desses 7 eventos que aconteceram. O primeiro foi sobre as zoonoses, o segundo sobre a liberação comercial pode fazer pelo Brasil e América Latina, o Brasil exemplo de agropecuária sustentável, a nova estrutura e seus impactos no agronegócio, Joe Biden e agronegócio brasileiro, e hoje a Amazônia, a agricultura sustentável e a reconstrução da imagem do Brasil, e também um debate sobre inovação no agro. Então, foram 7 eventos que a gente fez, e eu estou super animada aí para o lançamento do relatório no início do ano que vem. E fechando aqui também o ciclo de debate do SEBRE Online desse ano, a gente fez 135 eventos, tiveram mais de 100.000 pessoas participando, então hoje é o último evento do ano, e fico muito feliz de abrir aqui e passar então a palavra para o nosso querido Marcos, que vai conduzir o debate de hoje. Marcos. Boa tarde, muito obrigado, Júlia. É um prazer imenso abrirmos aqui o nosso 8º evento do ciclo de debates INSPER Agro Global. 7 deles fizemos em parceria com o SEBRE, né? Eu acho que foi um sucesso. A Júlia acabou de falar todos os títulos, né, que a gente já tratou, mas eu queria somente complementar que a gente teve, em média, 1.500 visualizações de cada um dos webinários que a gente fez. Acho que foi um modelo que funcionou super bem. Então, eu queria primeiro agradecer especialmente ao SEBRE por essa parceria tão bacana que a gente fez ao longo do ano, tratando dos temas-chave do agronegócio no Brasil e no mundo, e também fazer um agradecimento muito especial ao Itaú BBA, que patrocinou o nosso ciclo, né, e que esteve conosco o tempo todo. Itaú, que está hoje expandindo as suas ações na área do agronegócio no país inteiro, e acho que esse ciclo ajudou a esclarecer temas importantes do agro, que já foram falados pela Júlia, como a questão da inovação, da segurança do alimento, do comércio, da disponibilidade de terras, da pecuária, da infraestrutura, do novo governo americano, e agora a gente fecha com o tema de Amazônia, né? Inclusive o tema de meio ambiente, o tema de mudança do clima vai ser o objeto central do paper que nós vamos lançar em janeiro, INSPER SEBRE, que foi feito a partir desses eventos de literatura e de pesquisa, e justamente esse trabalho vai virar um trabalho feito em inglês, que eu espero que traga um pouco da visão do que o setor privado tem feito na questão do meio ambiente no agro, né? Eu gostaria também de já anunciar que no próximo ano a gente vai continuar o ciclo, né? E a ideia é que seja um ciclo que trate não apenas de temas globais do agro, temas-chave, temas polêmicos, enfim, um ciclo que gere debate, mas a gente vai fazê-lo em inglês e português, e vamos estar sempre convidando pessoas internacionais, tá? Vamos tentar atrair pessoas de vários países para falar sobre temas globais do agro, no mesmo formato SEBRE e INSPER, com alguns parceiros internacionais, tá? Bom, o tema de hoje é um tema super importante, né? É um tema que está em todas as pautas hoje, a questão da Amazônia, e eu diria que do Cerrado também, que são os dois biomas hoje que estão mais sendo, digamos, que estão mais em foco na questão do meio ambiente, né? Então, a gente vai falar essencialmente sobre a agricultura sustentável e a imagem do Brasil, né? A gente sabe que o problema do desmatamento hoje é um problema que tem vilanizado o Brasil pelo mundo afora, tem afetado a nossa reputação, tem afetado a capitalização das empresas expostas a financiamento internacional, e pode até vir a afetar a questão lá do comércio. Não sabemos ainda, nesse momento não está afetando. Aliás, ao contrário, o ano de 2020 vai ser um ano com exportações acima de 100 bilhões de dólares, né? Com um crescimento importante em relação ao ano passado, principalmente nos países emergentes, né? A gente vai ter um crescimento das exportações de 10% para países emergentes, e vamos ter uma queda das exportações do agro de 4% para os países ricos, né? Então, o Brasil se consolida cada vez mais como um ator importante
na segurança alimentar de países emergentes, particularmente na Ásia, né? Não só a China, mas toda a Ásia, toda a região da Ásia emergente teve aumento de importações do Brasil, né? Mas a verdade é que nós estamos hoje, talvez, num dos momentos mais críticos da nossa imagem, por conta do problema do desmatamento ilegal ou irregular, como queiram chamar, né? Eu diria que 95% do desmatamento é irregular ou é ilegal, e isso afeta realmente as nossas empresas, né? Então, a questão que se coloca hoje é nós podemos ser ou somos um exemplo de agropecuária sustentável, né? Eu acredito que quando a gente fala de agropecuária e não de desmatamento, a gente tem diversas soluções que foram trazidas pelo Brasil, principalmente em região tropical, né? A gente já falou disso outras vezes, todo o processo de intensificação que aconteceu na agricultura, com 2 a 3 safras por ano, integração lavoura-pecuária, técnicas de agricultura de baixo carbono, energias renováveis, o próprio Código Florestal, são exemplos positivos da sustentabilidade da agropecuária brasileira, né? Mas o que a gente vê hoje que ganha as manchetes internacionais é um lado vilão, é um lado de desmatamento descontrolado na Amazônia, e agora, inclusive, na semana passada, uma campanha que envolve 160 empresas importantes do agro, junto com ONGs, que é uma campanha pela moratória do Cerrado, né? Então, não se fala mais apenas de Amazônia, agora volta o tema lá do Cerrado, um tema que já estava em debate nos últimos anos, mas que agora volta com força, na medida em que empresas grandes, né? E aqui eu estou me referindo a empresas como o Carrefour, o Casino, McDonald's, Unilever, Nestlé, Danone, empresas que inclusive atuam aqui no Brasil, é importante dizer isso, não são apenas empresas que estão na Europa ou nos Estados Unidos, mas são empresas globais que atuam no Brasil e que querem, enfim, apoiam a compra de soja apenas de áreas já ocupadas até 2020, não querem comprar soja em novas áreas desmatadas a partir de 2021, né? E isso certamente é algo que preocupa muito, né? Porque a gente sabe que a lei brasileira permite o desmatamento dentro dos limites do Código Florestal, que é 20% de reservas nas propriedades aqui no Sul e Sudeste, 35% nos cerrados do Centro-Norte e 80% na Amazônia, né? Então, existe uma lei, né? E o que vai acontecer, por exemplo, com a região chamada de Matopiba, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, que pode legalmente desmatar, que é uma região de desenvolvimento recente, né? Talvez o único pecado dessa região hoje é que ela ainda está em processo de crescimento, é uma região que tem mais de 15 milhões de brasileiros pobres, na sua maioria, e IDH baixo, uma região que encontra na agricultura talvez a única possibilidade de crescimento. E quando essas grandes empresas falam não vamos mais comprar dessa região, né, isso vai ter um impacto econômico, um impacto social importante, né? Então, eu gostaria de que a gente começasse esse debate pensando que sustentabilidade não é só o meio ambiente, é também a questão econômica, a questão social, e quando se fala de Cerrado, nós estamos falando de uma região nova, recente de ocupação, que pode ter uma agricultura pujante, né? Então, eu acho que esse é o tema para a gente abrir aqui, né? E exatamente para a gente poder avançar, né, eu gostaria de propor que a gente fizesse 2 rodadas. A primeira rodada é uma rodada de conteúdo e a segunda rodada é uma rodada de forma. Conteúdo no sentido de que representantes que estão aqui hoje, que atuaram ou atuam no governo, falem um pouco sobre como vem essa questão da agricultura sustentável na Amazônia e mesmo lá no Cerrado, né? As ações concretas que podem ser tomadas, que estão sendo tomadas ou que ainda não foram tomadas, né? E também 2 representantes importantes do setor privado que estão no bioma amazônico, né? Então, eu começaria, enfim, isso tentando falar sobre o conteúdo, depois a gente fala sobre forma, e no conteúdo começar pelo João Adrian, que é assessor especial para assuntos socioambientais do Ministério da Agricultura, e que vai tratar essencialmente das ações que o Ministério tem tomado na questão da regularização fundiária e ambiental do bioma amazônico, né?
e como é que as coisas estão, para onde vão, e eventualmente também, se tiver tempo, João, falar um pouco sobre o Plano ABC e as tecnologias sustentáveis de produção agrícola, né? Depois, logo na sequência, passamos para o Paulo Souza, da Cargill, presidente da Cargill, e o Arnaldo Eizinski, que está na Agro Jacarezinho, né? Então, o Paulo, que esteve esses anos todos lá na Cargill, e a Cargill atua hoje no bioma, teve lá um projeto lá atrás, que aconteceu lá em Santarém, importante lá de soja, e hoje tem várias ações relacionadas com o controle do desmatamento na Amazônia. E o Arnaldo, então, vai falar sobre Agro Jacarezinho, que é uma experiência muito interessante também lá no bioma, lá em Juruena, em relação à pecuária de corte, né? Mas comecemos, então, pelo João, depois Paulo e Arnaldo, e ao final a Isabela, ex-ministra, que está aqui conosco, muito obrigado pela presença, vai, então, comentar essas três palestras e trazer uma visão de alguém que viveu intensamente o Código Florestal, a questão amazônica, a questão do clima. A Isabela fecha esse primeiro ciclo lá de conteúdo a partir das outras 3 exposições. João, por favor, a palavra está com você. Bom, tá joia. Marcos, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Para nós aqui do Ministério é sempre importante a gente poder discutir esse assunto, principalmente com a importância que a discussão sobre sustentabilidade está hoje inserida nas discussões internacionais. Então, eu acho que para a gente é uma oportunidade de poder discutir esse assunto com um nível tão seleto de convidados. Então, cumprimentar a ministra Isabela Teixeira, o Paulo, o Arnaldo, a todos que eu acho que têm muita experiência para poder discutir esse assunto. Então, eu gostaria de iniciar, acho que a minha fala, comentando que aqui no Ministério da Agricultura nós temos algumas competências, né? A gente não tem condição de responder todas as questões sobre a Amazônia, porque, de fato, o tema é extremamente complexo, é uma região com diversas realidades, e isso torna o tema muito complexo. Então, a gente tem aqui o nosso escopo de atuação. Da mesma forma, também não temos ambição de exaurir todas as questões, né, que envolvem essa região. Então, eu acho que, de fato, a gente tem aqui um escopo muito definido de fala e até de competência para poder tratar desses assuntos. Eu acho que é interessante a gente iniciar mencionando a reestruturação que houve no Ministério da Agricultura, né? Então, houve uma importante reestruturação nas políticas que as políticas que gerenciam a agricultura brasileira como um todo, né? O mapa hoje, ele incorporou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ou seja, toda a política de agricultura familiar, bem como a regularização fundiária, que é o INCRA, hoje fazem parte do Ministério da Agricultura, e também incorporamos a parte do Serviço Florestal Brasileiro, que trata das concessões florestais, do fomento da pesquisa, atividade florestal e principalmente a agenda do Código Florestal, que é, como nós sabemos, uma legislação extremamente relevante, e também a base do Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR. Além disso, também foi incorporada a pesca e a apicultura, mas, em termos gerais, nós temos hoje uma capacidade de discussão e de políticas públicas sobre as atividades agropecuárias de forma muito integrada, né? E isso trouxe para nós aqui na gestão uma responsabilidade e uma visão sobre sustentabilidade que está praticamente no cerne das nossas prioridades. Recentemente, nós lançamos uma visão, né, integrando todas essas agendas em 3 pilares, que é onde eu vou pautar a minha fala sobre as nossas prioridades. Então, o primeiro ponto é ordenamento territorial, né, regularização fundiária e regularização ambiental. Nós conseguimos, através dessa nova estrutura, juntar os desafios da regularização fundiária com a implementação do Código Florestal. Isso, de fato, gera um desafio bastante oportuno. Toda a discussão sobre inovação e produção sustentável e também a questão da inclusão produtiva, né, dos agricultores familiares e combate à pobreza. Ou seja, hoje a gente consegue, de forma integrada, discutir esses 3 pontos, e eu gostaria, né, aprofundando esses 3 pontos, discutir sobre a regularização fundiária e a questão do ordenamento territorial. Para nós, do Ministério da Agricultura, boa parte dos problemas que nós estamos vendo hoje na Amazônia deriva dessa deficiência histórica, né, do nosso país em conseguir, naquela região da Amazônia, implementar um ordenamento territorial efetivo, né, regularizando as áreas privadas, destinando às áreas públicas e conseguindo combater
uma parte expressiva da ilegalidade, da grilagem de terra e da ocupação ilegal de terras públicas. Importante mencionar, Marcos, como você colocou, que essa região é uma região continental. Hoje o bioma da Amazônia são em torno de 420 milhões de hectares, isso é quase metade do Brasil, né? Ou seja, nós estamos falando de uma região que ela compreende, né, 48% do nosso território, e dessa região, em torno de 84% hoje está coberto com vegetação nativa. Né? Hoje, a agropecuária ocupa 12% desse território, então nós temos uma quantitativa muito grande de áreas preservadas, cobertas e não habitadas por ninguém. Então, são áreas que o Estado tem uma dificuldade muito grande de poder se apropriar, de poder implementar as suas políticas assim por diante. Um exemplo disso é que em torno de 50 milhões de hectares, ou seja, quase 2 vezes o tamanho do Estado de São Paulo, são áreas públicas devolutas, não destinadas, que nós hoje não temos uma gestão sobre essas áreas. Então, eu comento isso para dizer que a regularização fundiária e o ordenamento territorial é um cerne de prioridades que nós entendemos que nós precisamos evoluir. Então, nós aqui priorizamos muito a titulação, né? Ou seja, começar a dar o título para quem ocupou essas áreas segundo a lei vigente à época, que é até 2008. Então, nós fizemos uma titulação muito grande esse ano, foram em torno de 120 mil títulos, né? Uma das maiores titulações nos últimos anos, porque, de fato, é uma prioridade nossa essa titulação, e tendo o INCRA dentro do mapa, a gente consegue perceber a importância dessa titulação para a formalização da produção agrícola, para a inserção desses produtores na política agrícola, como o Plano Safra, acesso ao seguro rural, né, entre outros. Além disso, um dado relevante, né, nos assentamentos de reforma agrária que não foram titulados, nós percebemos um desmatamento em torno de 134% maior no ano de 2017 do que aqueles assentamentos que foram titulados. Portanto, a gente percebe que existe uma correlação entre desmatamento e a não formalização da ocupação. Então, eu acho que isso traz para a gente um desafio muito grande. Não é uma agenda fácil, mas é uma agenda que a gente precisa avançar. Analisando um pouco os dados do desmatamento do ano passado, né, nós percebemos que 25% do desmatamento na região da Amazônia encontram-se em assentamentos de reforma agrária. Outros 25% do desmatamento acontece nessas áreas públicas não destinadas. Então, 50% do desmatamento hoje na Amazônia está conectado com essa questão do ordenamento territorial. Por isso que, para nós, é tão relevante essa agenda. Eu acho que nós temos avançado de forma bastante séria, mas tem diversos desafios. Eu acho que a gente pode estressar aqui com mais atenção essas questões. Conectado com o desafio da regulação fundiária, nós estamos avançando como prioritária na questão da regularização ambiental, que é a implementação do Código Florestal Brasileiro. Eu acho que todos nós sabemos a importância dessa legislação, né? O Brasil talvez seja um dos únicos países do mundo na qual a lei obriga que a propriedade rural exerça um papel de preservação ambiental, né? Hoje, e isso varia por biomas. Então, na Amazônia, que é a região em discussão aqui, 80% da propriedade tem que ser destinada à preservação ambiental. Isso traz um enorme desafio em termos de financiamento, de estratégias de recomposição florestal e, principalmente, a gente poder avançar na legislação. O Código Florestal gerou o Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR. Toda a propriedade tem que estar inscrita no Cadastro Ambiental Rural. Isso se tornou a maior plataforma pública de gestão, né, de gestão territorial quase do mundo. Né? Qualquer proprietário, qualquer pessoa, cidadão, pode acessar isso no site e ver esses cadastros declarados sobre todas as propriedades rurais. Isso foi uma criação, foi um legado da gestão da Isabela Teixeira, que eu acho que foi quem nos permitiu ter uma gestão territorial como nenhum outro país do mundo. Então, eu acho que o Brasil está muito bem posicionado em termos de capacidade de trazer transparência sobre a ocupação do seu território, até rastreabilidade desses processos e, portanto, nós temos aí uma posição muito de vanguarda sobre essa questão de gestão territorial, aliando produção e preservação. Temos um desafio muito grande de avançar nessa legislação. Hoje nós temos em torno de 6,9 milhões de cadastros de propriedades rurais inscritas no Cadastro Ambiental Rural, e esses cadastros foram feitos de forma voluntária. Então, o grande desafio que nós, do Serviço Florestal Brasileiro, junto com os estados, estamos discutindo é como qualificar os dados que foram declarados no Cadastro Ambiental Rural. Porque os estados teriam que fazer uma análise manual desse cadastro, mas levaria muito tempo, não temos recursos, não temos quantidade de pessoas para isso. Então, soluções tecnológicas para avançar e trazer celeridade nesse processo de qualificação dos dados do CAR estão em curso. Inclusive, hoje, nós estamos fazendo capacitação em alguns estados para poder conhecer essa ferramenta e a gente poder trazer celeridade nesse processo.
com CAR analisado, com CAR validado, nós teremos muita condição de poder segregar e separar o joio do trigo, ou seja, saber aqueles produtores que produzem de acordo com a legalidade e aqueles produtores que produzem em desacordo com a legalidade. Né? Eu acho que todos nós sabemos que a agricultura brasileira ela cresce pela produtividade. Né? Nos últimos 50 anos, a nossa produção aumentou 420% de grãos, enquanto a área destinada aumentou 40%. Na região da Amazônia, desde 2008, 98% da expansão da soja, por exemplo, se deu sobre áreas já ocupadas. Né? Então, no Cerrado, foi 97% se deu sobre áreas já abertas. Então, a nossa produção ela cresce principalmente pelo aumento da produtividade e pela ocupação das áreas já ocupadas e já abertas. Sabemos o quanto esse tema do desmatamento é relevante e ele tem contaminado toda a agricultura brasileira, mas é importante a gente lembrar que isso é relevante, é importante, mas se localiza numa região, em áreas muito localizadas. O dado do MapBiomas, que é um dado da sociedade civil, demonstrou que 99% das propriedades não tiveram nenhum tipo de desmatamento no último ano, né? E que desse 1% que desmatou, 98% foi ilegal. Então, nós sabemos o quanto a ilegalidade está relacionada com o desmatamento. Por isso que a ideia de regularização fundiária, de regularização ambiental, ou seja, de formalizar a ocupação naquela região é tão importante. E para encerrar minha fala, porque eu acho que o nosso tempo aqui é bastante sucinto, dos outros dois pilares que eu comentei, é a questão da inovação e da produção sustentável. O Brasil desenvolveu uma agricultura tropical, uma agricultura adaptada aos trópicos, que é uma referência em termos de aumento de produção, com capacidade de reduzir as emissões de carbono, com capacidade de se adequar às mudanças climáticas. E nós temos uma política muito sólida de fomento dessas tecnologias. A Política Nacional de Mudanças Climáticas, que a Isabela Teixeira foi uma outra grande incentivadora dessas políticas, se congrega na agricultura, se concretiza na agricultura com o Plano ABC, que é o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, que nos últimos 10 anos esse plano teve resultados extremamente interessantes. Nós estamos publicando agora o resultado desses 10 anos, em torno de 50 milhões de hectares melhoraram a sua qualidade produtiva. 50 milhões de hectares é uma área enorme, né? Nós, portanto, temos condição de melhorar a nossa qualidade produtiva, disseminar tecnologias sustentáveis numa larga escala. Isso projeta o Brasil, de fato, como um país capaz de suprir o mundo, né? De ser um grande guardião da segurança alimentar com sustentabilidade, com conservação dos nossos recursos naturais. Um exemplo disso, o Brasil acabou de lançar agora o protocolo Carne e Carbono Neutro, da qual o Brasil tem tecnologias, talvez um dos únicos países no mundo, de poder fornecer carne com baixa emissão de carbono e com muita qualidade. Então, isso, de fato, é um grande ativo da nossa agropecuária brasileira. Nesse ano, nós vamos apresentar os próximos 10 anos do Plano ABC, com novas metas, com novas ambições e com uma estratégia uma estratégia integrada da paisagem, ou seja, integrando código florestal, tecnologias sustentáveis e assim por diante. E um último ponto que eu gostaria de falar com relação à questão social, nós devemos lembrar, como o Marcos bem colocou, que essa região é uma região extremamente sensível. Nós temos um índice de desenvolvimento humano muito baixo e nós precisamos, de fato, encontrar soluções, tecnologias e modelos produtivos que, de fato, agreguem renda e consigam trazer essa conciliação entre produção e preservação. Entendemos que as técnicas do ABC são muito relevantes para aquela região, porque a gente vai conseguir aumentar a produção sem haver necessidade de aumentar a área produtiva, mas também as cadeias produtivas da sociobiodiversidade. Então, nós temos aí na nossa Secretaria de Agricultura Familiar grandes projetos de fortalecimento das cadeias socio-extrativistas. Eu acho que isso é extremamente relevante, mas temos uma dificuldade de uma solução em escala para aquela região. Portanto, né, não haverá uma bala de prata para um desenvolvimento sustentável daquela região. Nós temos que utilizar essas diversas tecnologias, os diversos modelos produtivos e as diversas cadeias produtivas que nós temos para aquela região. Então, esses seriam os meus comentários iniciais. Agradecer a oportunidade. Nós sabemos da importância desse tema e nós entendemos que a agricultura é solução para os problemas e para os desafios de uma produção sustentável, a agricultura brasileira. Então, acho que nós temos aí importantes avanços e grandes desafios pela frente. Então, Marcos, muito obrigado pela oportunidade e aguardo ansioso aqui os comentários de todos do nosso debate. Muito obrigado, João. Excelente a sua apresentação, com muita clareza, com muita franqueza e a motivação que você tem hoje aí no Ministério para fazer as coisas acontecerem, que é surpreendente, né? Acho que você e a ministra
tem feito aí um belo trabalho nessa área com toda a equipe, né? Acho que é uma das áreas que o MAPA hoje está se dedicando, uma das áreas mais estratégicas para o futuro da agricultura. Deixa eu passar para o Paulo, então. O Paulo Souza, que é presidente da Cargill no Brasil, que tem uma vastíssima experiência no mundo da Cargill e no mundo da soja, né? Para que ele fale um pouco sobre esse momento que a Cargill vive, com essas pressões de moratória, seja na Amazônia, seja no Cerrado, e tudo que está sendo feito em termos de rastreabilidade, certificações, enfim, como é que a gente lida com a questão da Amazônia e, eventualmente, até lá do Cerrado, Paulo, se você puder tratar um pouco aqui conosco hoje. Boa noite, aí, Marcos, Isabela, João, Arnaldo e todo o pessoal que nos acompanha. Muito obrigado pelo convite. Eu vou dar primeiro um pouco do conteúdo histórico para a gente se localizar, como é que chegamos onde estamos aqui, né? Claro que a agricultura na Amazônia já passou por diversos ciclos. Todo mundo estudou no colégio aí ouviu o ciclo da borracha, que foi embora. Fizemos ainda parte do ciclo do boi, e teve partes de arroz também. E claro, teve agricultura mais local de subsistência. Mas vamos focar, como o Marcos bem abriu, falar sobre a experiência da soja na Amazônia, como que isso aconteceu e como que isso se desenvolveu sob a ótica da sustentabilidade. Bom, se nós voltarmos um pouco no tempo, aí até meados da década de 90, só praticamente exportação de soja só se dava pelos portos do centro-sul do Brasil. Muito pouca coisa, ou quase para a gente nada, era exportado acima do porto de Tubarão, ou Vitória. O grosso do volume era pelo porto de Paranaguá e pelo porto de Santos, sendo que a produção do norte do Mato Grosso, que já é parte de bioma amazônico, descia de caminhão até Santos direto, ou Paranaguá direto, ou fazer um transbordo em Alto Araguaia, quando, no final da década de 90, começou a ter o ponto mais distante de ferrovia. Essa distância dos portos e o alto custo logístico deu uma freada no crescimento da agricultura, da sojicultura para exportação na região, porque o custo de movimentação era muito baixo, o preço da soja na porteira da fazenda não era tão competitivo, não motivava tanta produção. Com o crescimento da demanda, com a entrada da China como um grande importador, puxando as cotações internacionais, e, ao mesmo tempo, melhora de logística, começou a tornar mais interessante essa produção. A nova fronteira agrícola passou a ser esse nortão do Mato Grosso, que é uma área de bioma amazônico. Em 1997, a MAGE, que pertence à família do ex-ministro, senador, ex-governador Goulart Maggi, abriu o porto de Itacoatiara, no Amazonas, onde a função desse porto não era produção da Amazônia, não era isso, era escoamento da soja do oeste do Mato Grosso, região de Sapezal, etc., indo de caminhão até Porto Velho, sendo transferido para barcaças, uma logística bem mais eficiente, e daí para Itacoatiara. Então, aí já houve uma redução da distância, por assim dizer, da soja da produção do bioma amazônico para os mercados internacionais, usando modais de transporte mais eficientes, aumentando o preço e a oportunidade de interesse de produção nessas regiões. Somado, a ferrovia começando a ficar mais eficiente e até que, na virada do século, o meu antecessor aqui na Cargill, o meu chefe, teve uma grande ideia, junto com a equipe, de criarmos um porto em Santarém, no Pará. Porque, na época, se tinha a visão que, em cerca de 2, 3 anos, a BR-163, a rodovia que passa por Cuiabá e vai até Belém, até Santarém, estaria pavimentada. Isso em 2002. Só que a pavimentação só foi completada agora em 2020. Mas a visão na época, na virada do século, é que em 2002 estaria totalmente asfaltada. E construímos o porto lá em Santarém com o foco da movimentação de caminhão do BR-163. Então, soja mato-grossense, de Cerrado e da região de Sinop, etc., que já é bioma amazônico, subindo de caminhão. Porém, um detalhe, existia aptidão agrícola na região de Santarém. São terras planas, solos profundos, e já existia bastante área de pastagem. E começou-se a ter produção, alguns pioneiros mudaram do Mato Grosso, do mesmo Rio Grande do Sul, foram para o Rio de Santarém para começar a plantar soja, primeiro comprando áreas de pastagem, e também começou a ter abertura de terras, indo para arroz primeiro e depois soja, mesmo para soja direto. Por que essa motivação, esse risco todo? Porque era o único lugar do Brasil, e ainda é, onde se produz soja no mesmo lugar que você pode carregar um navio direto. Ou seja, a distância, o frete doméstico, por assim dizer, entre lavoura e
porão do navio, que é praticamente considerada mercadoria exportada, é o menor custo do Brasil. Então, o preço da soja na porteira da fazenda na região de Santarém é um dos mais altos do Brasil. Com isso, houve um grande interesse de aumento de produção na região, mesmo não tendo ainda tecnologia da parte de sementes bem adaptada à região, mas isso com o tempo foi se fazendo. E teve um grande boom imobiliário, grande interesse de mudança, houve uma migração humana muito forte, que começou a chamar a atenção da comunidade internacional. Houve realmente desmate motivado pela soja e começou a chamar a atenção da comunidade europeia, principalmente. O Greenpeace foi muito vocal na época em relação a essa antropização na região do Amazonas. E, através de um processo bem complicado, bem doloroso, de embates, chegou-se à conclusão que devíamos buscar uma maneira de regular esse crescimento da agricultura organizada sobre o bioma amazônico. Já estava, na época, em discussão uma nova lei de uso do solo no Brasil. Lei essa que viria depois a ser chamada, que conhecemos hoje como Código Florestal. Então, em 2005, 2006, naquela situação de crescimento forte da conversão de bioma amazônico para a soja, pressão ambiental forte e uma lei em trâmite, chegou-se a sociedade civil e as empresas envoltas no setor de comércio de soja, reunidas na Biob, chegaram à conclusão de fazer o seguinte: olha, enquanto o Brasil define e discute no Congresso a nova lei de uso de solo, vamos dar um tempo para o Brasil se definir qual é a política correta de utilização do solo e vamos dar uma parada nessa expansão da sojicultura sobre o amazônico, enquanto o Brasil resolve a nova lei. Com isso foi criada a moratória da soja da Amazonas, todo mundo conhece, a maioria das pessoas já escutou. A moratória, em bom português, você está dando um prazo, você está dando aí um armistício, dando um período de espera para que algo aconteça. A moratória da dívida, você parar um tempo sem pagar. A moratória da soja era: vamos parar, vamos esperar até o Brasil, país regular, como vai querer utilizar o solo em bioma amazônico. Convencionou-se que em junho de 2006 ia ser essa data de corte, com a expectativa que nos próximos meses já teria essa solução. Bom, o Código Florestal foi aprovado somente em 2012. Então, a moratória, essa muleta, né, essa coisa temporária, virou uma muleta que ancorou a utilização ou o crescimento da soja no bioma amazônico por todo esse período. Depois, com a aprovação do Código Florestal, convencionou-se mudar essa data de corte, para ficar tudo padrão no Código Florestal, de 2006 para 2008, que é a data da invalidade para a moratória da soja até hoje, que ainda permanece válida. Quando foi da aprovação do Código Florestal, a moratória da soja era renovada anualmente. Era uma celebração, uma cerimônia, que até a ministra Isabela, então, presidiu essa cerimônia diversas vezes, onde ia lá o setor privado e a sociedade civil, junto com o aval do governo, renovar esses votos da moratória da soja. Em 2012 e 2013, houve uma intenção muito grande por parte das empresas de acabar com a moratória da soja. Por quê? Existia uma visão bem forte que eu compartilhava na época, não vou falar que eu liderava, não, que eu vou tomar bastante pedrada, que eu só compartilhava na época, que a moratória, naquele momento, uma vez o Código Florestal aprovado, a moratória seria um empecilho, ia ser um problema para a real aplicação do Código Florestal. Você tem uma muleta, a muleta funciona. E se você tem uma muleta, você não vai aprender a andar nunca. Você tem que passar pela fisioterapia, pela dor, de aprender a andar com seus próprios passos. E esses próximos passos eram o Código Florestal. O Brasil tinha que aprender a implementar o Código Florestal. Então, na minha visão pessoal, é que a moratória, por ter se estendido demais, está em validade até hoje, foi um empecilho para a adoção do Código Florestal. E estamos nesse problema até hoje. Bom, conveniente, prático para alguns, é uma certa segurança de operação das empresas do bioma amazônico, sem estar tomando pedrada, tomando críticas pesadas por parte dos consumidores, de alguns consumidores globais. E assim seguimos. Alguns anos depois, o crescimento da sojicultura na Amazônia parado, né, travado pela moratória da soja, a demanda global continua crescendo, preços globais muito altos. Claro que a sojicultura continua crescendo no Cerrado. Veio, então, e se eles estiverem na nossa audiência, eu peço desculpas, mas a infeliz ideia do então ministro Sarney Filho, numa reunião, soltou: vamos criar a moratória do Cerrado.
que até então ninguém havia escutado falar em tal coisa, e foi uma ideia infeliz que rapidamente foi capturada por alguns como sendo alguma solução. Nós já havíamos escutado, por contatos com a sociedade civil, que, uma vez a Amazônia controlada, o próximo foco é ser o Cerrado, um foco em aquíferos, problemas de biodiversidade e também um pouco de emissões de carbono. Se bem que nós conhecemos bem o Brasil e o Cerrado, emissão de carbono é uma coisa meio complicada de dizer, porque queimada no Cerrado é quase que normal, quase faz parte do próprio bioma, tem essa capacidade de regeneração a partir das queimadas da época da seca. Então, falar em carbono no Cerrado não é uma coisa tão simples assim. Mas era o próximo foco. E vieram as tentativas de criar essa moratória do Cerrado, que a nossa visão que não faz sentido algum, ao contrário da Amazônia, onde a densidade populacional é baixa, do Cerrado ela é muito grande, alta, tem muita gente morando lá. Geralmente, a alimentação dessas comunidades vem da própria região. Então, não é, claro, você quer barrar a agricultura industrial, por assim dizer, você pode até barrar, mas o Cerrado não vai ser salvo por conta da moratória do Cerrado. E lembrando também que do Cerrado total, um percentual muito pequeno dele é ocupado por agricultura. Pelo Cerrado como total no Brasil, o percentual de utilização de lavoura é menos de 10%. Tem um percentual grande de pastagem, mas lavoura por si só não é tão grande assim. Estamos aqui agora em 2020, a pressão por uma moratória do Cerrado é gigante. Ela veio muito forte no ano passado, agora um ano e meio depois veio novamente com força total. Existe um grupo aí, como o Marcos comentou, de 160 empresas que são signatárias de um termo que é como se fosse o Statement of Support, né? É um pronunciamento de suporte à moratória do Cerrado, que tem diversas empresas de consumo que estão presentes também no Brasil, algumas delas, eu diria que das 160, cerca de talvez umas 15 estão presentes no Brasil. E temos uma polaridade que eu diria jamais vista, onde nós temos parte do consumo de soja, ou de derivados de soja, pedindo isso, focado muito forte na comunidade europeia, que toma toda a comunidade europeia, não dá nem 10% das exportações brasileiras. As exportações brasileiras de soja são 72% aproximadamente vão para a China, que não tem essa preocupação de pedir desmatamento zero. E temos essa polarização, onde alguns clientes de sociedades mais organizadas, mais adiantados em termos de preocupação ambiental, pedem um desmatamento zero. No Brasil, nós temos uma lei que, aos trancos e barrancos, nós todos como brasileiros queremos que ela seja implementada, que ainda não foi em sua totalidade, que permite desmatamento, e os dois polos não se conversam. Infelizmente, para azar de nós todos, a discussão disso também não está acontecendo aqui no nosso meio. A discussão acontece, como brinquei com o Marcos ontem, no circuito Elizabeth Arden, que os mais jovens, eu não lembro dessa marca de cosméticos aí, é que no rótulo dela me mostrava que era Nova York, Londres, Paris. Era esse circuito Elizabeth Arden, famoso também na diplomacia. Então, infelizmente, hoje, a discussão sobre sustentabilidade da soja acontece fora do Brasil, no circuito que, muitas vezes, infelizmente, muita gente nem sabe direito o que é o Cerrado, as implicações do Cerrado para a economia brasileira, para a sustentabilidade da sociedade brasileira, com mais de 40 milhões de brasileiros que vivem nessa região desse bioma. Uma das soluções, vamos estar discutindo no próximo painel aí quais são os próximos passos, mas eu acredito que um dos primeiros pontos é trazer essa discussão de volta para o Brasil, ter aqui os nossos stakeholders, as pessoas que têm uma voz, que têm também uma exposição real à produção de grãos no Cerrado, ou mesmo na Amazônia, o produtor rural, as empresas que estão fazendo a ligação do produtor rural com os mercados consumidores, trades e processadores como a Cargill, os nossos concorrentes diretos, e também as empresas de consumo que são vocais na Europa, que sejam vocais aqui também, e temos a discussão aqui. Creio que esse é o primeiro passo para a gente poder acabar com essa polarização, com cada um xingando de um canto, e levar a nossa agricultura, de novo, para um caminho de crescimento sustentável. Muito bem, Paulo. Muito obrigado pelos dados sobre a
a ida da Cargill lá para o norte e também a questão que você traz sobre os cerrados lá do Nordeste, acho que são temas extremamente importantes e emergenciais nesse momento. Acho que são talvez as questões mais importantes que devem estar ocupando o seu dia a dia e de muitos que estão aqui hoje conosco, né? E seria muito bom se a gente tivesse implementado o Código Florestal, tivesse feito a regularização fundiária. Acredito que boa parte desses problemas não existiriam, mas a realidade é que a gente não fez e hoje cabe ao setor privado atuar e está sob pressão. Então vamos ouvir agora o Arnaldo falando do caso do boi, uma vez que o Arnaldo hoje trabalha diretamente ligado ao esforço que está sendo feito pelo Marfrig na questão de controlar a origem de bezerros, certificar, enfim, intensificar a produção para evitar mais desmatamento, enfim, todo o esforço pelo lado da pecuária, que é, de fato, mais difícil até do que soja na Amazônia, né? Porque a gente sabe que a soja ela tem menos mobilidade do que o boi, muitas vezes o boi passa por diversas fazendas antes de chegar lá no frigorífico. Então, Arnaldo, como é que você conta aí a sua experiência na Água Jacarezinho, nesse triângulo, né, que você está, que é exatamente o triângulo que faz fronteira, que é dentro lá do Mato Grosso, mas faz fronteira com o Pará e com a Amazônia, portanto, uma região que está no centro do bioma e que tem muita importância para aquilo que vai acontecer com a Amazônia. Boa tarde a todos. Obrigado, Marcos Bianchi, pelo convite. Obrigado, João. Obrigado, Paulo Cargill, ex-ministra Isabela e Júlia. Contando um pouco da experiência, estamos já há 30 anos nesta região, município Juruena, norte do Mato Grosso, bioma Amazonas, com força, muito perto da divisa com Amazonas e Pará, embaixo daquele triângulo, como o Marcos falou. E, na verdade, a gente ouve, participa eventualmente de algumas discussões e viagens, e como também o mundo encara e acusa e levanta os problemas sobre o bioma Amazonas, nós resolvemos, assim, criar um projeto e atuar de uma forma diferente para mostrar que é possível ser produtor na região de uma forma sustentável, consciente, produzir e sobreviver e, como eu disse já, um projeto sustentável. Temos um projeto importante lá de pecuária e somos líderes em alguns aspectos dentro da criação de gado Nelore, como exemplos no topo quanto à produtividade. E aí, de novo, eu volto na sustentabilidade, porque a precocidade do nosso gado e da nossa genética traz uma redução forte na idade do animal, onde você, então, tem menos emissão e etc, etc. E pelos caminhos aí encontramos um instituto IDH, que é um instituto lá da Holanda, e formamos um grupo onde o Instituto IDH, o Grupo Carrefour, a Fundação Carrefour, a Crimate, com bastante ênfase no Mato Grosso do governo, como também Marfrig, Projeto Mais Verde, juntos criamos um órgão, um grupo de trabalho. E a gente vem executando isso como um exemplo. Parecido isso também já está sendo feito em outras regiões do Mato Grosso, lá no Alto Araguaia. Mas para voltar em Juruena, então, juntos buscamos a ideia de conscientizar e incluir os produtores dessa região que, porventura, estavam exclusos. E de que forma? Então, juntos, trabalhamos, temos uma equipe técnica, trabalhamos os produtores, na verdade, resumindo, para que eles consigam ter uma produtividade maior por metro quadrado ou por hectare. Mais quilos de carne por hectare ou mais produção por hectare.
E como ele estava excluso, e aí muito bem o João colocou, por diversos motivos, cada um tem a sua desculpa, ou que ele não tinha cara, ou porque ele não tinha o título, ou porque ele tinha uma multa. E aí, então, nós fizemos diversas reuniões, envolvendo, inclusive, a prefeitura, o secretário de Agricultura e toda a comunidade a trabalhar junto. E está sendo um sucesso muito grande. A primeira colheita, o primeiro abate dos animais desse pessoal agora incluso, vai ser feito agora em março de 2021, onde o Marfrig se compromete a abater e colocar isso no mercado com alguma identificação especial. E o que é muito importante aí é toda a rastreabilidade, também, como bem colocado pelo João aqui. Então, todos os animais são rastreados, os produtores são hoje legalizados, e a gente, em conjunto, faz ele produzir mais. Ele recebe uma genética melhor, ele recebe uma orientação técnica, em dividir melhor os pastos, etc., para fazer um rotacionado. Eu não vou entrar muito em detalhe técnico, mas onde ele tem uma produtividade excelente e os bezerros deles, desde nascimento, são rastreados, todos os animais, os paternos, touros e vacas, são rastreados. Esse animal, então, tem a rastreabilidade completa e chega até o consumidor rastreado e identificado. E, com isso, eles são muito felizes. O grupo está crescendo, o grupo de pecuaristas que estão entrando, já temos pessoas pequenas que têm sítios, áreas de 50, 80 hectares até 3.000 hectares, estão entrando, fazendo parte desse grupo de produtores, inclusos e conscientes e produzindo de uma forma muito melhor e de tal maneira o resultado financeiro para eles está sendo tal que, inclusive, inibe ele e faz parte do acerto do contrato feito entre todos os envolvidos, que ele respeita o Código Florestal a partir daí. E essa é uma condição colocada para ele. E agora, por último, a notícia recente agora, que a Embrapa desenvolveu o protocolo para nós, e esses bezerros todos já vêm com o carimbo de baixo carbono, graças a um trabalho desenvolvido pela Embrapa e pelo mapa aí, representado pelo João aqui. Então, estamos muito felizes que esse projeto está sendo de grande êxito e já estamos hoje com uma colheita de 8.000 bezerros, são quase 20.000 hectares envolvidos, muitos produtores. E esse trabalho de inclusão tem uma gratificação especial. A família se sente melhor, porque eu imagino quando você não é incluso. Eu até dei um exemplo esses dias com uma discussão com o Marcos Bianchi. Temos um projeto parecido ou similar lá na produção de uvas, lá em Petrolina, que trabalhamos com o pessoal que vem da cadeia, da prisão, que durante o dia vem trabalhar com a gente. A uva é grande demandadora de mão de obra, e à noite eles voltam. E é uma inclusão que a gente está fazendo ele para que quando ele assim que ele alcançar a liberdade, que inclusive ele trabalhando com a gente tem um contrato com o governo de tal maneira que cada 3 dias trabalhados reduz um dia da sua pena, e ele já está incluso e se sente feliz tomando sol e comendo na cantina da fazenda e se integrando com o pessoal. Forma parecida, diferente, claro, lá no Mato Grosso, então, incluindo os produtores que até ontem eram vistos como pessoas não queridas aí pelo mundo, não só por alguns aqui no Brasil e por outros aí. Então, é um trabalho de sucesso e eu sempre trabalho assim no sentido de as críticas são muito fortes e às vezes não corretas e a gente trabalhando então focado em buscar solução para eles, eu acredito que é a maneira mais correta. Eu acho que esse grupo aí que está presente e o que está nos ouvindo, com certeza pensa parecido, que se a gente puder incluir e conscientizar, tem um programa do governo, da Acrimate muito forte, que chama PCI, um programa importante, divulgado, inclusive, em um dos encontros importantes do meio ambiente lá na França, é o PCI, que é produzir, conservar e incluir. Estamos forte nisso. Quem, por acaso, não está legalizado quanto à área de preservação,
tem um projeto que já iniciamos discussão com outros players, por exemplo, de naquela região se plantar cacau, que é considerado como uma planta para a floresta e se adapta bem na região, para que, inclusive, aumente a renda dos produtores e dos seus familiares. Eu acredito muito e o que precisamos fazer é mostrar os resultados que esperamos que 2021 seja um marco de mostrar os resultados finais dessa carne chegar no mercado e ele ser valorizado pelos consumidores a nível mundial, de tal maneira que a gente consiga multiplicar esse exemplo, envolvendo a Agrojacarezinho, nesse caso, como fornecedora de genética, como uma fazenda âncora. Precisa, sim, o privado estar envolvido, eu imagino, como projetos âncora. Então, lá nós somos uma âncora, porque nós fornecemos a genética e trocamos a genética em bezerros. E valorizamos o bezerro desse produtor, que sabemos que esse bezerro é produtivo, precoce para dar sustentabilidade de maior renda e menos emissão de carbono. E assim o Marfrig investindo na Agrojacarezinho e na cadeia da carne, levando isso para os consumidores. Eu acredito que seja isso aí o mais importante. Muito obrigado, Arnaldo. Muito interessante essa experiência que junta esses atores todos, né, que nem todo mundo conhece, mas que são vários programas interessantes que estão acontecendo, puxados pelo setor privado. Eu queria pedir para que a Isabela comentasse todas as palestras, né, e principalmente com esse foco no que o MAPA pode fazer e no que o setor privado está fazendo. Eu vou até colocar aqui uma questão do Marcelo Brito, Isabela, que eu acho que vai bem nessa direção, sabe? Marcelo Brito, presidente da ABAG, né? Ele fala assim, na tendência atual, ESG é o que há de mais moderno no mundo, né? O G na Amazônia, que é o G da governança, né? A gente tem avanços na Amazônia, eu acho que fala-se muito sobre a questão ambiental, o setor privado tem exemplos concretos, mas a parte de governança ainda é um ser desconhecido, diz ele. Seja no setor privado, na maioria do setor privado, seja nos 3 âmbitos governamentais de município, estado e federal. Como que a gente evolui com o social, o econômico e o ambiental nessa região, se a falta de estrutura e de governança legal, segurança jurídica, legalidade, é ainda o grande entrave do desenvolvimento. Então, como é que você, que participou do Código Florestal, conhece profundamente a Amazônia, como é que você vê essa questão da agropecuária, do desenvolvimento, né, olhando econômico, social e ambiental, e da imagem, obviamente, que vai ser o tema que a gente vai tratar daqui a pouco. Bom, primeiro, boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite do Marcos por me juntar nesse último webinar do ano, o SEBRE, em parceria com o INSPER, e ainda mais tratando de agricultura. Eu passei essa semana toda, eu acho que eu fiz uns 12 webinars internacionais, todos envolveram a agricultura, ou reuniões internacionais, todos. Isso quer dizer, a minha primeira questão, colocando aqui um contexto internacional, é que ano que vem nós teremos pelo menos 5 grandes eventos internacionais que vão estar pautando a agricultura. E eu acho que o Brasil terá que ter uma nova postura para participar desses eventos. Não pelas questões exitosas da agricultura tropical brasileira, que foi aqui, essas questões foram descritas por todos os painelistas, mas por uma questão essencial. O mundo está mudando nas relações com a natureza e a discussão ambiental, como a discussão climática, passam a ser expressão de interesses geopolíticos, expressão de poder no mundo. Não é à toa que nós estamos vendo aí, desde o novo presidente dos Estados Unidos, passando pela Europa, passando pela China, com a reafirmação de antecipação, inclusive, de metas de compromissos no âmbito da civilização ecológica do presidente Xi Jinping, que isso virá, muito possivelmente, ou já está vindo, vou colocar, de uma maneira muito inovadora, do ponto de vista das relações entre países, mas mais do que isso, da importância do setor privado e da sociedade civil na formatação desses novos caminhos de cooperação internacional e de diálogo internacional entre esses atores. Então, as forças econômicas, sem sombra de dúvidas, vão ficar cada vez mais importantes, e isso está previsto, por exemplo, no Acordo de Paris, quando nós falamos das funções dos non-state actors,
E isso significa, Marcos, que significa duas coisas: coprotagonismo e corresponsabilidade. E o Brasil terá que fazer escolhas muito importantes, não pela situação exitosa, embora eu tenha algumas observações que eu vou aqui tentar provocar rapidamente, mas pelas novas histórias que a agricultura brasileira quer contar nos próximos 40 anos. Não adianta falar de estoques de vegetação nativa preservada se o desmatamento continua. Não adianta falar de coisas que só o Brasil tem se nós não sabemos explicar. O Código Florestal, e vocês estão me fazendo voltar 10 anos em memórias, mas o Código Florestal, eu não sei se ele é suficiente, a sua implementação, para as demandas que estão vindo. Olha o que eu estou dizendo. Se não estiver muito bem organizado em questões absolutamente robustas e de compromissos transparentes, com accountability, o Código Florestal é uma jabuticaba do Brasil. Só o Brasil sabe o que é o Código Florestal, e olhe lá. Tá? E olhe lá. Então, nós erramos muito na capacidade de mostrar e de explicar o Brasil. E quando explicamos, achamos que somos intocáveis, o que não é verdade. Tá? Porque o mundo é cruel, a vida é dura, né? E as negociações sempre serão duras. O Brasil precisa ter uma postura afirmativa sobre os seus novos interesses nacionais e como é que isso vem, como é que as questões ambientais, as questões climáticas, as questões de sustentabilidade estão expressas nisso. E não estão expressas só em políticas públicas, estão expressas no diálogo com a sociedade. O Brasil não está dialogando com a sociedade civil. A sociedade civil brasileira está dialogando lá fora. É tão simples quanto isso. Não reclamem que as coisas venham tortas ou que as coisas não digam tudo do Brasil, ou seja, como a gente chama no jargão, um wicked problem, contraditórios, com narrativas. Tudo é verdade no Brasil, tudo é mentira no Brasil. Porque não há diálogo. Não há diálogo. E é mandatório, ouvindo o Arnaldo falar, ele falou, juntamos um grupo e começamos a conversar sobre a nossa realidade. E aí ele termina a exposição dele falando que esperamos em 2021 a nossa carne lá fora e o reconhecimento do mercado. Isso é um trabalho de baixo para cima, com a capacidade de entender também o que está lá fora sendo posto. Então, eu acho que a primeira questão que nós temos que observar quando nós estamos discutindo a Amazônia, e não só a Amazônia, eu achei muito bem o Paulo ter falado, e você também, Marcos, ter falado do Cerrado, tá? Porque não adianta dizer que o Brasil é uma potência ambiental ou uma potência agrícola, se isso não é traduzido em resultados concretos de convergência em agendas como potência climática, por exemplo. Tá? Então, não adianta ficar contando histórias do passado. Eu estou sendo muito incisiva, por mais que isso, às vezes... João, muito obrigado por ter feito referências ao Código Florestal, ao CARA, etc. Mas a gente que está no setor público sabe a complexidade de montar um cadastro ambiental rural. E quando nós montamos o cadastro ambiental rural, ninguém acreditava que o Ministério do Meio Ambiente seria capaz de fazê-lo. E só foi possível fazê-lo porque nós construímos uma pactuação política lá atrás com a agricultura brasileira. Do agronegócio ao pequeno agricultor. E essa pactuação política não existe mais hoje, senhores. O que existe hoje é uma polarização. Não estou dizendo aqui, por favor, e aí eu vou falar publicamente, porque eu vou declarar isso publicamente, eu tenho uma ótima relação com a ministra Tereza Cristina por conta das negociações do Código Florestal. Nós somos capazes, em campos opostos, campos distintos, de construir caminhos de convergência. E é isso que precisa ser construído. Quando o Paulo fala do Cerrado, tem que trazer para o Brasil, mas tem que conversar lá fora também, Paulo. Sabe por quê? Porque lá fora as pessoas demandam coisas do Brasil. E essas novas gerações, essas novas tendências, esses novos comportamentos que estão aí vieram para ficar. Eles não vão sair da agenda. Nós temos que saber trabalhar melhor, explicar melhor o Brasil. A Amazônia brasileira só tem no Brasil, o Código Florestal só tem no Brasil, a agricultura tropical competitiva, sensacional do Brasil só tem no Brasil. Tá? O Cerrado, como colocado no Brasil, só tem no Brasil, e o carbono, o Brasil é o único país do mundo que tem um carbono não econômico, como eu chamo, que é o ilegal vindo do desmatamento, e o carbono econômico, que tem como o principal driver de emissão no Brasil é o uso da terra, no coração da agricultura brasileira. E as pessoas continuam achando que vão discutir com base nas histórias contadas e não nas novas histórias. Teremos que contar novas histórias. Eu acho que esse debate que o Paulo, que o Marcos está proporcionando aqui, esse encontro de pessoas, mostra exatamente o seguinte: o Brasil hoje é colocado no mundo pela Amazônia, não é pela agricultura. Tá? A percepção de errado ou certo do Brasil hoje está em cima da Amazônia. A Amazônia coloca o Brasil no mundo, a Amazônia tira o Brasil do mundo.
É isso que faz um europeu se revoltar ou ficar criticando o desmatamento, a conversão no bioma do Cerrado, porque não é desmatamento, é conversão de bioma, porque está com base na lei, comparando isso com o desmatamento ilegal na Amazônia. E o desmatamento na Amazônia, aí, João, você me desculpa, eu vou fazer 2 observações sobre a sua fala. A primeira coisa é a seguinte: desmatamento acontece também em terras públicas. Então, a regularização fundiária, não só as terras devolutas, mas unidade de conservação, terra indígena, tá? E isso significa que tem algo acontecendo na ineficiência do Estado brasileiro de combater desmatamento. Porque é crime. Nós estamos perdendo a Amazônia por crime ambiental. E a agricultura brasileira, até onde eu sei, não está associada ao crime. A agricultura brasileira paga impostos, a agricultura brasileira gera empregos, a agricultura brasileira exporta, etc, etc, etc. Então, ninguém entende isso. Quando você olha o pacote, você vê a taxa de desmatamento do Brasil subindo, num país que entregava queda de desmatamento. E por isso foi o país que compunha o arranjo do G4 em clima, que era China, Estados Unidos, União Europeia e Brasil. E hoje não tem G4. E as discussões é se teremos um novo G3. Nós temos que voltar para esses espaços internacionais. Nós temos que voltar com transparência, assertividade e a principal coisa, reconhecendo nossos problemas. Não é trivial fazer regularização ambiental num país continental feito o Brasil. Quem é que tem 5 milhões de agricultores na base e vai regularizar um a um, entender quem cumpre a lei, quem tem excedente de vegetação, quem é que vai restaurar, quais são os processos de restauração, como é que você vai, quanto vai custar isso? Como é que você vai abordar essas áreas de produção? Ninguém tem isso no mundo, gente. Então, o Brasil terá que saber explicar os seus desafios e não ficar criando guerras de narrativas sobre interesses aqui ou ali, que sempre aconteceram. Lembro da disputa da cana? Estou olhando aqui para o Marcos por causa disso. Porque quando eu o conheci, ele estava na Única, ele foi me ver para falar da questão do carbono e do etanol brasileiro. Eu me lembro claramente o primeiro dia que eu vi o Marcos Young. Foi um impacto irreversível na minha vida, entendeu? Então, literalmente, ele foi lá defender a agenda e mostrando as contradições. E todos nós que participamos de negociações defendemos o interesse do Brasil. Agora, não adianta querer defender interesse se não mostrar onde você tem problema. Sabe por quê? Porque todo mundo vê tudo hoje. Então, fica uma contradição sobre o Brasil produtor de alimentos sustentáveis e sobre o Brasil que está associado à agricultura, que está associado ao desmatamento. Ah, mas não é agricultura. Mas, espera aí, o quanto que é da agricultura ou quanto que a agricultura é responsável por isso? Ou poderia ser politicamente responsável por isso? E aí, 2 mensagens importantes. Não tem como ter uma agricultura campeã, vou colocar o termo que se coloca agora internacionalmente, Natural Positive Agriculture, ou seja, trabalhando com a convergência de proteção e produção, que é a essência do Código Florestal, se a gente for se implementado, se você não tiver o fim do desmatamento. E aí, estamos falando de um desmatamento ilegal e, progressivamente, no tempo, parar, sim, a conversão. Por quê? Porque lá atrás, todo mundo sabe que tem áreas que o Brasil tem áreas desperdiçadas, áreas degradadas, que poderão e deverão ser apropriadas por incremento de produção agrícola. Agora, qual é a estratégia no país continental? Aí o Paulo aponta uma questão extremamente importante. Como é que eu faço o cara que pratica a lei no Brasil, lá no Mato Piba, dizer a ele que eu não compro dele, ele está cumprindo a lei? Porque estão dizendo que eu estou promovendo a conversão ao desmatamento no Cerrado. Como é que eu tiro o que cumpre a lei e regularizo o que não cumpre a lei e esse continua exportando? O Brasil terá que enfrentar esses debates. O Brasil terá, a moratória da soja é um belo exemplo disso, como foi descrito aqui. Finalmente, eu gostaria de lembrar 2 coisas para o João do mapa. Regularização ambiental, regularização fundiária não é regularização de grilagem. Cuidado com isso. Se não souber explicar isso bem, na hora que a gente for fazer rastreabilidade, vou pegar aqui o caso do Arnaldo com rastreabilidade em cadeia de pecuária, como a Marfrig. Eu vou pegar como esse cara que era informal, ele virou legal e não tem transparência nessa legalização dele. Vai ser sempre questionado como é que isso vai ser tratado. Isso não é um problema do setor privado, mas o setor privado, no final, vai recepcionar esse tipo de problema. E a segunda questão, a gente, quando fala de regularização fundiária, nós temos que acordar, preste atenção sobre isso, sobre a situação dos cartórios e a titulação de terras na Amazônia.
Alguém tem que falar desse assunto. Não quer dizer que seja o setor privado. Mas, se não falar cuidadosamente, explicando por onde que vai ser o enfrentamento das políticas públicas, onde estão os trade-offs, essa incerteza recai sobre o negócio e sobre o setor privado brasileiro. E ele que vai ter que ficar manejando uma situação que foi insuficientemente abordada no passado. Acho que o Brasil deve falar mais da agricultura de baixo carbono, como também das técnicas agrícolas, como integração lavoura-pecuária, agricultura de sequeiro, agricultura regenerativa no Cerrado, Paulo. Eu não sei como é que isso é abordado pela Cargill, tá? Mas é absolutamente importante. A irrigação brasileira é um grande desafio do ponto de vista da segurança hídrica no mundo. E isso precisa ser transparente. Finalmente, porque eu sei que o Marcos está inquieto, é absolutamente essencial, do meu ponto de vista de conteúdo, entender o que esses parceiros brasileiros querem de agenda concreta em termos de meio ambiente. O Brasil tem que saber explicar o que o Brasil quer, mas o Brasil tem que saber entender o que os outros querem. Se não for possível construir uma convergência disso, nós vamos continuar tendo razão e não tendo razão. E eu acho que a gente tem que evitar um novo 7-1 no Brasil. A bola está quicando do lado de cá. Tá? É um momento de escolhas, novas escolhas. Vai dar trabalho, não é trivial, mas eu confio na nossa capacidade de entender como é que essa nova doutrina ambiental vai impactar os arranjos geopolíticos, regionais e globais e como é que o Brasil vai se inserir nisso. Não dá para deixar isso de lado, não veio mais como tendência, é afirmativo. Estou dizendo para vocês, e progressivamente, nos próximos 10 anos, isso deve se consolidar como um dos building blocks de relação econômica, social, ambiental. E um outro imperativo moral para terminar aqui a minha fala. Não dá para ter desmatamento, não dá para ter fome no maior produtor de alimentos do mundo. Como equacionar a questão de renda, o desafio de IDH que vocês falaram, que é isso que nós estamos falando, desenvolvimento social, inclusão social, como nós vamos fazer isso a partir de um setor econômico tão importante para o Brasil e para o mundo na segurança alimentar. O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, tá bom, mas tem que ser de baixo carbono, tem que ser protegendo a biodiversidade, tem que ser sustentável e tem que ser inclusivo. Então, vamos trabalhar. Eu acho que nós temos condições de criar convergências, abrir, mostrar as nossas dificuldades e não ficar, desculpe usar essa expressão, gritando como fosse o dono da verdade. Não somos os únicos donos da verdade no mundo. Obrigada. Muito obrigado, Isabela. Ótimo, viu? Você sempre muito contundente, muito franca, muito direta. Acho que é isso que a gente precisa ter em qualquer debate, né? Então, eu já abro a palavra para todos vocês, né, em relação à questão da forma, né? Quando eu falo a forma, eu estou dizendo o seguinte, a gente tem desafios de conteúdo imensos, mas nós temos errado demais na fórmula, acho que todo mundo concorda, né? Então, perguntando aqui especificamente nesse grupo que tem o Ministério da Agricultura, sob a liderança da ministra Tereza, cuidando de temas fundamentais como a questão fundiária, a questão ambiental, a implementação do CAR, enfim, tudo isso, como é que a gente pode avançar essa parceria governo-setor privado para atacar os problemas mais concretos, né? Uma das coisas que todo mundo tem muito medo é que se, de repente, a Cargill cria uma cadeia livre de desmatamento, né? Onde ela vai controlar todos os seus fornecedores e tal, o risco é a gente está criando aí um condomínio de luxo dentro de uma favela, certo? Que é uma situação em que você tem um total descontrole da política pública, mas lá dentro surge, através de uma empresa como a Cargill ou como a Marfrig, uma situação controlada. E aí não vai resolver o problema, porque aí o que vai acontecer? A coisa vaza, né? A soja não vai morrer no chão, o boi não vai morrer lá no pasto, né? Eles vão acabar em algum lugar e vai continuar havendo a produção. Então, como é que a gente resolve, eu diria assim, sob a ótica principalmente da forma, o diálogo que tem que existir mais amplo com a sociedade como um todo, com o governo, com os stakeholders lá fora. O próprio Guilherme Quintela, aí, que é um dos grandes investidores, aí ele faz uma pergunta: quais são as empresas hoje que estão defendendo a moratória lá do Cerrado, Paulo, por exemplo, né? Quais são e como é que você faz esse diálogo num tema que aí sim atinge uma grande parcela da agricultura, muito mais do que a Amazônia, onde a presença é muito menor, né? Então, como é que vocês falam aí sobre a questão de forma? Como é que nós vamos conduzir essa questão ligada com a imagem do Brasil? Quem começa aí? Paulo, você quer começar? Posso começar, Marcos. Olha, a forma é o que estamos buscando ainda, né? Acho que a sociedade
setor privado também não conseguimos equacionar essa resposta. Mas eu gostaria de começar falando o seguinte, que faltou na minha fala anterior. O que tem de diferente o Cerrado e uma eventual moratória do Cerrado, uma moratória da Amazônia? Eu falei de Santarém lá no começo. A Santarém tinha uma empresa que tinha market share de 100% de Santarém, que era a Cargill. Então, bastou a Cargill assumir essa postura, nós assumimos essa postura de não comprar mais a soja vinda de conversão de bioma a partir da data específica e acordar com o setor, que o setor totalmente concordou, porque, no fundo, quem pagava o preço, o custo de oportunidade, era só a Cargill, e foi. Infelizmente, passou-se a impressão que se nós fizermos a mesma coisa no Cerrado, todo mundo vai seguir atrás. Que, para quem está longe, quem não conhece bem o Brasil, pode ser levado a acreditar que a história pode se repetir. E não vai, pelas características que você comentou, que nós todos sabemos do Cerrado. Como sair disso? O que você falou sobre criar um condomínio de luxo dentro da favela é um risco que tende a acontecer, onde alguns produtores que já tiveram a oportunidade de converter todo o seu bioma, que está 100% alinhado com o Código Florestal, e 100%, e já com o seu bioma convertido no limite permitido pelo Código, no fundo ele é aceito. O que ele fez? Ele só saiu na frente, ele é aceito e vai ter acesso aos mercados. É aqueles outros, que às vezes estão até em comunidades que mais precisam de desenvolvimento, que ainda não estão no mesmo ponto de conversão, vão ser excluídos. Pode chegar ao ponto de criar dois cenários de preços diferentes, alguém que consegue acessar os mercados globais, outros que não, e é o pior cenário possível para todos. Ninguém ganha com isso. E tem um fator mais complicado ainda, é que, ao se criar categorias diferentes, o sistema exportador de soja do Brasil não foi feito para isso. Todo o nosso sistema, quando historicamente logística cara, foi feito para promover grandes volumes com perda de identidade. Então, é muito difícil você pegar, a partir do produto dentro do porão de navio, identificar de onde ele veio, de que fazenda que ele veio. Durante o transporte doméstico, essa identidade se perde. Isso faz com que o controle, a precificação diferenciada seja feita por maneiras administrativas, base na porteira da fazenda, mas ali para frente tudo se mistura. Então, a chance de você ter um sistema robusto de preservação da identidade do produto que vem de área não desmatamento é muito frágil. Então, a solução passa por a sociedade brasileira e os consumidores acordarem o que é aceitável, fazer as pazes entre legislação brasileira e expectativa global. Como essa paz vai ser feita? Gostei muito que a Isabela falou, que no Brasil tudo é mentira e tudo é verdade. O que eu costumo falar com o nosso pessoal aqui é que esse debate do meio ambiente em relação ao Cerrado é repleto de meias verdades, né? Não é nem mentira, nem é verdade. É a mesma coisa que a Isabela falou. Temos que chegar a um ponto de fazer as pazes com a verdade, assumir os dados com os quais nós queremos trabalhar e buscar como chegar no equilíbrio entre de garantir abastecimento alimentar para o mundo. O Brasil tem esse papel, o Cerrado brasileiro tem um papel grande de gerar segurança alimentar global. A lei, direito de propriedade do dono da terra no Brasil, que tem legalmente o direito de explorar aquele território dele, que ele comprou, que é dele, o qual ele paga até impostos e tem obrigações legais pela manutenção, e uma sociedade global que não quer ver conversão de bioma. Resposta não tem que crescer. Mais um ponto, eu gostaria de deixar claro. Concordo também totalmente com a ministra Isabela ao falar que a Amazônia é um retrato do Brasil. Não adianta falar de Cerrado, que tem habilidade, que tem uma capacidade agrícola muito grande, que tem crescimento, que é a melhor maneira de desenvolver o Piauí, por exemplo, nas poucas partes agriculturáveis é a agricultura. Se quem está vendo a televisão lá na TV Sank, na França, é fogo na Amazônia, tratores gigantes derrubando madeira, toras boiando em rios para depois serem processadas e enviadas para fora. As imagens valem muito mais do que toda a nossa dialética explicando e a nossa ciência mostrando que o Cerrado é outra coisa. Então, nós temos que cortar essa imagem ruim que vai para fora do Brasil, que é uma imagem errada, não é a agricultura brasileira, mas é a compreensão que quem está a 10 mil quilômetros de distância tem, que a Amazônia pegando fogo é a mesma coisa que a agricultura de exportação no Brasil. Essa inverdade tem que ser corrigida, mas para isso tem que partir da gente. Obrigado, Paulo. Excelente. João, você quer falar um pouco sobre como é que você vê a
questão de forma, como é que a gente faz esse diálogo? Como é que a gente aproxima o mapa e do setor privado para conversar com o mundo e fazer as coisas avançarem na direção correta e não numa direção tão polarizada, tão confrontatória como está havendo hoje? Eu acho, Marcos, que, bom, as considerações foram bem interessantes. Eu acho que a gente tem uma riqueza de comentários que eu acho que vale a gente explorar. Bom, o mapa, né? Eu acho que a ministra Tereza Cristina, junto com a sua Secretaria de Relações Internacionais, foi dado muita prioridade na abertura de mercados. De fato, nós tivemos grandes resultados nos últimos 12 meses. E eu acho que a ministra não poupou esforços em fazer viagens internacionais e ter toda essa discussão sobre a abertura de mercados. De fato, para um mercado europeu, a questão do desmatamento ela tem uma relevância muito grande, né? E ela extrapola, né, somente a questão ambiental e ela, de fato, dá munição para todas aquelas forças protecionistas, né? Agora, eu acho que o que nós temos trazido muito para a discussão é o que você colocou desse condomínio de luxo, que é a questão do apartheid, que o nosso amigo Fernando Sampaio trouxe esse conceito, né? Eu acho que é muito importante a gente lembrar que a exclusão dos produtores rurais desses mercados de valor agregado não vai resolver o problema da sustentabilidade, muito pelo contrário, né? Ao passo que o Brasil teve essa exposição ao mercado internacional, o nível de sustentabilidade e as exigências socioambientais aumentaram muito. Então, portanto, a nossa qualidade, a nossa capacidade de fazer serem cumpridas essas legislações, ou seja, e adoção de padrões cada vez mais exigentes, ela está muito relacionada também aos mercados exigentes que nós acessamos. Então, eu acho que existe uma contradição muito grande nessa tentativa de barrar a produção brasileira como se isso fosse resolver o desmatamento. Não vai resolver. É justamente a nossa capacidade de inserção, de presença do Estado, de acesso a recursos, que vai fazer a gente melhorar esse nível e combater a ilegalidade, né? Eu acho que a Isabela comentou bem, nós temos um modelo tecnológico que ele, na nossa visão e pelos dados científicos da Embrapa, ele demonstra claramente uma conexão muito importante entre o aumento da produtividade e a preservação ambiental, né? Se nós não tivéssemos tido esse aumento da produtividade que nós tivemos nos últimos anos, certamente nós não teríamos hoje 66% do território nacional coberto por vegetação nativa, enquanto a agropecuária ocupa 30%. Né? Nós falamos que nós tivemos um efeito poupa-terra de 126 milhões de hectares que deixaram de serem desmatados se a nossa produtividade tivesse mantido nos padrões dos anos 80 e dos anos 90. Então, a nossa produtividade está muito ligada à nossa capacidade de preservação. E aí foi interessante o Arnaldo comentando como o nosso melhoramento genético ele tem sido fundamental, né, para a redução das emissões. E é interessante, analisando os dados do MCTIC, né, de 2010 a 2015, enquanto a nossa pecuária aumentou 18%, enquanto a nossa produção de leite aumentou 47%, as nossas emissões aumentaram 3,6%. Então, a nossa capacidade de melhoria genética e de eficiência da nossa pecuária, ela está sendo fundamental para o Brasil ter uma pegada, né, ambiental cada vez mais sustentável. E aí, eu acho que na questão territorial, fundiária, eu acho que a Isabela está muito correta, a gente não pode confundir regularização fundiária com formalização de ocupação ilegal e de grilagem de terra. Portanto, o nosso escopo hoje legal ele é muito definido, a gente só pode titular até 2008 com todos os critérios que são exigidos por lei, então a gente não pode achar que titulação ou regularização fundiária beneficiar grileiro. Eu acho que a gente tem que deixar muito claro, são coisas diferentes, e a gente consegue muito bem identificar onde há grilagem, onde a gente consegue formalizar, porque onde a gente não tem a formalização e a regulação fundiária, a gente não consegue separar o joio do trigo, né? Eu acho que a questão do desmatamento, ela hoje prejudica, né, ou seja, esse 1% de desmatamento em propriedades prejudica os 99% dos produtores que não tiveram desmatamento, e a gente tem que ser muito incisivo contra isso. De fato, eu acho que existe uma visão do governo, aí não é competência nossa do mapa essa questão, mas eu acho que é de todo o governo, de trazer incentivos, né, para que a preservação seja sustentável no longo prazo, independente do comando e controle, né? Eu acho que é uma diferença de visão que a gente vai precisar ver os resultados. Existe aí propostas como Floresta Mais, entre várias outras, que são estratégias para fomentar e fazer da preservação ambiental um ativo econômico. Então, a gente precisa ver como é que essas estratégias vão se constituir no médio e longo prazo. A gente sabe que existe, né, críticas a isso, mas eu acho que é uma opção, a gente vai precisar ver os resultados, e de fato tem muito dinheiro para a preservação ambiental. Os produtores rurais hoje são atores importantes na preservação e devem sim receber para isso.
Talvez quando a gente conseguir mudar essa chave para que a preservação ambiental seja um ativo e não somente um passivo econômico, certamente a gente vai ver a preservação com outros olhos. Então, acho que tem uma diretriz dessa e a gente vai precisar ver os resultados no médio e longo prazo. Então, acho que esses são os comentários. De fato, não é uma equação simples, mas eu acho que nós temos aí bastante capacidade, né, de projetar o Brasil como esse grande guardião da segurança alimentar. Eu acho que durante a pandemia, essa questão da segurança alimentar ficou muito evidente. Eu acho que o Paulo, na Cargill, está vendo, o impacto do aumento de preço para toda a cadeia produtiva, dos preços das commodities. Então, nós não podemos esquecer que o Brasil tem uma função relevante nessa questão de garantir o abastecimento do mundo com alimentos a preços acessíveis. Eu acho que o Marcos tem falado muito dessa mudança de padrão do consumo de grãos chineses devido à peste suína africana. Então, certamente a China vai consumir muito mais grãos, vai consumir muito mais soja, muito mais milho. Inclusive, nós sabemos que o milho está aumentando a demanda enormemente. Se o Brasil não tiver essa questão de segurança alimentar, a gente vai ter um desequilíbrio muito grande nos mercados internacionais. Isso vai afetar, com certeza, a segurança alimentar. E, além da segurança alimentar, o Brasil também tem essa condição de ser o grande guardião da conservação ambiental alinhado à segurança alimentar. Então, eles têm sido nosso driver. Então, acho que faço meus comentários, Marcos, a esses comentários iniciais aí. Deixa eu pedir para que o Arnaldo faça o seu último comentário. Arnaldo, sob a luz lá da pecuária, que é um setor tão complexo na Amazônia e tão difícil de você rastrear, saber de onde o produto vem, etc. Como é que você vê a transformação da Amazônia para uma pecuária sustentável de fato, com, vamos dizer, a intensificação, com a rastreabilidade, com a certificação, com o mercado de carbono, com pagamento por serviços ambientais? Quer dizer, tudo isso, tem muita gente perguntando essas coisas aqui. Eu queria que você falasse da sua leitura, já que você trabalhou em um case ainda que é muito pequeno, mas que pode ser um caminho para uma nova pecuária que não precise desmatar e que possa não ser um vetor de ocupação da terra como tem sido até aqui. Talvez eu possa responder de uma forma que tenha acontecido aí ao longo dos últimos anos com a gente, que eu acho que a grande maioria dos produtores e da produção agrícola do Brasil são muito bem conduzidos e muito bem implementados e são casos de sucesso e produzem dentro de uma regra sustentável. Aí eu vejo, andando pelo Brasil também, as inovações chegando com uma velocidade tremenda que vai, como já foi dito aí, da integração lavoura-pecuária e outras integrações aí de floresta, dando um animal, no caso da carne, como um animal, uma produção equilibrada, sustentável. Então, parabenizo a maioria dos grandes produtores aí e infelizmente ainda esses pagam por um problema de alguns poucos aí fazendo errado. Mas eu queria dizer que, no caso das fazendas, tanto de produção de carne nas fazendas do grupo, a gente tem uma parede inteira de certificações, seja lá Rainforest, seja lá Bem-Estar Animal, que seja lá outras grandes certificações de supermercados importantes demandadores de produtos brasileiros. E o que eu sempre digo é o seguinte, que quando alguém pergunta, vamos certificar todo mundo, vamos buscar aí alguns selos, eu acredito que eu gostaria muito que tivesse uma campanha em conjunto, e aí também incluo o governo e outros players e os privados, e principalmente os consumidores, que, na verdade, a certificação tem dois objetivos importantes. Uma, ser reconhecido, porque tudo é rastreado, tudo é bem feito, tudo tem sua qualidade, inclusive no sentido de segurança alimentar. E o Marfrig trabalha muito forte nesse ponto de rastreabilidade. Mas o que importa para nós produtores, na minha visão, eu me colocando como produtor, é que uma vez que você tem todas essas certificações, meu maior desejo, e que não demore muito, que o mercado
dê a preferência para nós, bons produtores brasileiros, na hora da decisão da compra. Se todo o mercado consumidor avaliar que empresas com rastreabilidade, produtos com rastreabilidade e com todas as certificações que a maioria dos bons produtores tem no Brasil, tendo a preferência na hora da compra, seja lá da soja, ou que seja lá da carne bovina ou de outros produtos, nós vamos garantir diretamente, não é nem diretamente, diretamente, um controle e uma produção sustentável. E isso que o mercado e os atuais e futuros clientes, como muito bem disse a Isabela, a ministra, que esses consumidores chegaram para ficar com as suas exigências, então nós vamos atender eles com certeza. Eles dando a preferência para comprar da gente, que temos as certificações e temos os controles, os bons produtores brasileiros. Se eles valorizarem nós na hora da opção da compra como preferência, vamos estar muito felizes e não precisamos ganhar um centavo a mais. É só ter a preferência de compra. Eu sempre digo para os outros produtores que a certificação não precisa pagar, um produto certificado não precisa receber mais, é só ter a preferência de compra. Isso eu quero dizer, para encerrar, o seguinte: eu não quero mais vender, eu quero só tirar pedido. Muito interessante. Júlia? Bom, a gente está aqui já com o tempo quase estourando, mas eu vou pedir para, antes de passar aqui para a Isabela, de fazer uma pergunta para o João, do MAPA, que a gente recebeu aqui 3 perguntas, se ele puder fazer um comentário breve. O que o MAPA espera de empresas que têm prometido apoiar o desenvolvimento sustentável na Amazônia, incluindo os grandes bancos e os frigoríficos, e qual o percentual do CAR que já foi analisado e qualificado, se o MAPA já tem esse número, e se tem feito, o que tem feito para o cancelamento dos CARs sobrepostos às áreas públicas. Então, João, se puder comentar, e depois eu vou passar. Tá bom, Júlia, obrigado pelas perguntas. O setor privado se engajar nesse desafio do desenvolvimento sustentável na região da Amazônia é fundamental. Eu acho que a gente não pode esperar que o governo vai resolver todo o problema, todas as questões. Nós vivemos ainda um momento de ajuste fiscal muito sério, que o Estado, de fato, está diminuindo de tamanho. Então, nós temos hoje, como todos sabem, uma questão complicada de número de servidores, de capacidade de estrutura de Estado. Eu acho que a Isabela viveu isso, nós vivemos também isso. Então, nós precisamos desse apoio privado e público, sem dúvida. Então, eu acho que nós vemos com muito bons olhos toda a discussão sobre cadeias da bioeconomia, que tem se falado muito. O governo não vai conseguir estruturar 100% dessa cadeia, Então, o setor privado é fundamental para a logística, para a distribuição, armazenamento, acesso a mercados. Então, isso é fundamental, na verdade. Além de ver com bons olhos, a gente entende que é fundamental. Com relação ao CAR validado, que tem sido nosso principal desafio, nossa principal contribuição para avançar nessa agenda, que eu não sei se ela é maior, que talvez não seja maior do que o desafio que a Isabela teve de construir o CAR, mas o nosso desafio hoje é avançar na validação e na qualificação desse dado, fortalecendo os estados para que eles tenham condições de avançar. Hoje, somente 3% dos cadastros foram analisados, e pelo tempo médio que nós estamos vivendo, como os estados estão lidando com isso, nós precisaríamos de centenas de anos para validar esse cadastro. Então, nós precisamos de tecnologia, soluções que consigam dar celeridade nisso. Nós estamos hoje, como eu falei, já com alguns estados piloto, implementando uma ferramenta de celeridade que vai ajudar uma parte do processo. E o que é interessante também do CAR, isso é uma coisa muito interessante, é que 58% dos produtores que declararam, fizeram essa declaração ao CAR, colocaram que tem interesse em aderir ao PRA. Então, 58% é aquele produtor que eu devo, não temo, como a gente ouvia o Deus do Ará dizer bastante, devo, não temo, quero me regularizar, e assim que a agenda avançar, eu estou disposto a aderir a todos os processos para regularização. Então, a gente sabe que o produtor tem ciência da legislação e não tem medo de se adequar a ela, e o fato do CAR ter sido declaratório e ter tido a adesão que teve, demonstra que o produtor não tem medo da legislação. E, por último, a questão do cancelamento do CAR, nós estamos avaliando diversos pedidos dos estados. Isso é uma coisa que não somente o âmbito, a gente tem feito essa conversa e essa relação com os estados para poder fazer esse cancelamento. A gente tem visto um número crescente também no último ano de CAR em terras públicas e terras indígenas e assim por diante. Então, a gente tem feito um processo pente fino para conseguir cancelar esses CARs, até estando junto com a Polícia Federal, para a gente poder ter bastante segurança e combater qualquer tipo de tentativa de grilagem de terra pública pela utilização do CAR. Então,
Isso tem sido um trabalho bastante minucioso nosso aqui, e a gente espera que em breve a gente consiga fazer cancelamento maciço dessa tentativa de utilizar o CAR para outras finalidades. Gente, isso aí. Obrigado. Obrigada, João. Bom, então vou fechar aqui com um comentário super legal que o Oscar Metsavada Osklin mandou aqui. Eu vou ler aqui parte para pedir para a Isabela fechar, né? Ele fala aqui da importância, e concorda com a ministra Isabela, da falta de um projeto grande de comunicação e branding estratégico de nível internacional, né? Com métodos e produtos de origem sustentável, de grandes países, diversas culturas, demonstrou o quanto o valor intelectual e criativo desses métodos sustentáveis agregados aos produtos é uma vantagem competitiva, né? Então, um projeto realmente que cria uma imagem do Brasil positiva, da saúde dos alimentos, dos produtos sustentáveis, vindos de regiões mais férteis do planeta. Então, eu queria pedir para a Isabela fechar aqui com essa ideia, né, de a gente pensar um pouco mais sobre um grande projeto para o Brasil de branding e comunicação no nível internacional. Isabela. E qual que é a forma, o diálogo, né, Isabela? Qual é a forma que você acha que se deve conduzir esse diálogo? Que acho que é a questão fundamental. Obrigada. Obrigada, Marcos. Obrigada, Júlia. Bom, primeiro, eu quero agradecer a pergunta do meu amigo Oscar e mais dizer, e vou expressar aqui publicamente, o Oscar construiu uma marca sobre sustentabilidade invejável. Invejável. Tá? Eu cheguei em Tóquio e vi isso. Okay? O Brasil sustentável no mundo da moda, com produtos da Amazônia, com produtos do Rio de Janeiro, com a criatividade, com o design. Eu vi isso andando em Tóquio, tá? Andando na Europa, em Portugal, etc., nos Estados Unidos. Então, eu estou mostrando, e as pessoas comprando com a certeza que aquilo era um produto sustentável. Tá? Então, eu vou dizer aqui, pegando o exemplo da moda, que é uma indústria complicadíssima, para você entrar com rastreabilidade, etc., etc. Tem uma complexidade enorme, mas eu acho que nós temos que saber mostrar os nossos ativos, as nossas riquezas, mas temos que saber mostrar os nossos problemas. Não há forma de cooperar, de gerar credibilidade, parceria, aliança, tá? Convencer as pessoas que nós queremos estar no rumo certo, e estamos no rumo certo, num país tão diverso que o Brasil não conhece o Brasil, como eu gosto de falar, tá? Porque se eu for a Sorriso, no Mato Grosso, eu encontro um jeito, eu for a Marechal Rondon, no Paraná, eu encontro outro jeito, se eu for a Breves, no Pará, eu encontro de outro jeito, se eu for aqui em Goiás, ao lado aqui de Goiás, em Goiás, aqui, que eu estou em Brasília, no Goiás, que chama o Distrito Federal, quer dizer, o que eu chamo Goiás Federal, eu vejo de outro jeito. Se eu vou para o sul do Brasil, lá nos assentados, eu vejo de outro jeito, e se eu for para o meio da Amazônia, e olha que eu vou à Amazônia desde os meus 17, 18 anos, eu não conheço a Amazônia, tá? Eu vejo de outro jeito. Então, tem questões que precisam ser respondidas. Por que o Brasil tem uma trajetória exitosa de combate ao desmatamento da Amazônia e permite o retrocesso que vive hoje? Se não responder isso, tá? Não estou dizendo que você não possa ter novos modelos de governança, não quer dizer que você não possa ir para conselhos da Amazônia, eu estou apenas dizendo o seguinte: no concreto, o Brasil está aumentando o desmatamento. E eu digo isso porque eu tenho as menores taxas de desmatamento da minha administração. E com oscilações. Sabe por que oscilou depois do... Porque tem que enfrentar o crime. Eu bati na parede do crime organizado. Isso não é um problema do setor privado, mas quem paga esse ônus é o setor privado. Então, por que o Brasil sai de uma trajetória exitosa e tem retrocessos dessa dimensão? Isso tem que ser explicado, tem que ser dito, tem que ser assumido. Por que é importante evitar o apartheid, como foi sinalizado aqui? Porque eu tenho os informais no Brasil. O Brasil, entre o ilegal e o legal, tem um informal. Cuidado com isso. E não é só na Amazônia. Em Minas Gerais tem isso. Em São Paulo tem isso. E você tem que saber olhar para esse brasileiro e saber como é que você vai fazer esse cara ser parte da legalidade. Não se resolve em 2, 3 anos. Marcos, nós sabemos os problemas de renda desse país. Agora, como é que isso se apresenta? Com baixo IDH, com fome, com exclusão política, com violência no campo? Como é que as coisas se conectam? E como é que nós podemos ser corresponsáveis por isso? É na alegria e na tristeza. Não adianta contar só o que a gente produz de alimento e, por outro lado, a gente não conta dos passivos. Eu me lembro, na época do Código Florestal, que tinha um grande debate, e o Paulo deve se lembrar disso, sobre os passivos ambientais. Quanto que deve. E eu perguntava quanto é que eram os ativos.
E ninguém me respondia. Um dos intuitos que eu fiz o CAR foi por causa disso. Eu quero saber quanto é que tem em pé. Agora, se quanto é que tem em pé de excedente, é uma política. Quanto é que tem em pé empatado, o cara cumpre a lei, é outra política. O cara que deve é outra política. E, no mundo onde a natureza passa a demandar uma nova relação com ela, como é que restaurar é importante não só para cumprir, mas para incrementar a produtividade e não mexer em áreas preservadas. Então, o Brasil tem que explicar isso. O Brasil tem que entender e mostrar no continente onde vai ter mobilidade de fronteira agrícola, a empresa, qual o compromisso, quais os compromissos das empresas, das traders e dos retailers no Brasil com política de baixo carbono e com a visão de longo prazo de neutralização. A Cargill tem políticas, o fim do desmatamento, a Marfrig com a questão de rastreabilidade. Como é que isso entra? E entra numa robustez de políticas públicas do Brasil, quando você anuncia o NDC, que foi anunciado semana passada, destruindo a imagem do Brasil. Expliquem isso. É isso. Eu estou perguntando isso e sou brasileira, tá? E eu sei dos problemas, mas também sei por onde nós podemos ir. O Brasil é um país com alternativas. Agora, o Marcelo Brito fez uma pergunta que eu não respondi muito bem. Governança é essencial. O Brasil hoje está na miríade de sistemas de governança sem governo. Desculpe. O subnacional está entrando e na crise da Covid está aí. O setor privado, na ausência dessa coordenação federativa, o setor privado e o subnacional entraram e com resultados positivos. Como é que a gente equaciona isso? Cooperação internacional não é ir lá pedir dinheiro, gente. Deixa eu dizer isso para vocês. Não é viajar e visitar a roda gigante em Londres. Cooperação internacional é saber o que você quer. O que você quer do seu parceiro? O que você quer fazer? Então, se nossa ambição é ter mais mercados, vender com mais rastreabilidade, resolver o problema interno, enfrentar desigualdades sociais, isso tem que ser bem contado, mostrando os problemas. E, para isso, é essencial, Marcos, duas coisas. Uma, abrir diálogo com a sociedade civil. Não dá, se o governo atual tem dificuldades, o setor privado terá que fazer. Aliás, como vários estão fazendo em relação à Amazônia, a iniciativa dos bancos, a iniciativa de vários atores do setor privado, gente do agronegócio, a coalizão Clima-Floresta, todo mundo está conversando. Agora, isso se tem um problema político de curto prazo, isso não pode contaminar soluções estruturantes do Brasil. Se esse problema político se traduz em retrocessos, tem que ser neutralizado. Tem que ser enfrentado. O setor privado brasileiro, a sociedade, devem se posicionar que não toleram crime, não toleram desmatamento ilegal. E o que querem da agricultura brasileira não é somente porque exporta ou que gera emprego. Não, eu não quero apartheid. Isso é uma coisa importante ser posicionado. Eu não quero excluídos dentro da agricultura. Eu não quero 3 andares de agricultura. Eu quero uma agricultura mais inclusiva. Eu quero uma agricultura mais justa. Uma agricultura que, de fato, não promova conflitos na terra, de conflitos sociais. Como é que é isso? Como é que é a questão da mulher na agricultura? N agendas se misturam hoje, Marcos. N agendas. E é isso que a Covid está mostrando para todo mundo. O Brasil é um país que está sendo extremamente reconhecido pela sua capacidade de reagir, inclusive na agricultura, principalmente pela agricultura, em torno de não fechou fronteiras, manteve o comércio, tem um impacto importante na segurança alimentar durante essa crise da Covid. Outros países fizeram um shutdown completo, isolaram do mundo, fizeram coisas impensáveis, e o Brasil não fez isso. É justo que se fale isso. Mas e daí? E depois? Como é que isso acontece? Nós não podemos esquecer 2 coisas. Os jovens têm pressa, e a juventude já chegou. Eu sempre disse isso, Marcos, eu tenho falado isso recentemente, falei, olha, se seu filho nascer hoje, ele está vivo em 2100. Então, o futuro não é mais uma ficção. Ele terá 80 anos em 2100. Tá? O que é absolutamente razoável hoje, imagina no futuro. Então, é óbvio que nós não estamos falando de mais nada intangível. E é óbvio que essa juventude que está se colocando aí, que vem, que daqui a 10 anos estará operando nos nossos lugares, eu tenho certeza, nós estaremos sendo homenageados, tá, Marcos? Recebendo, espero que não babando, estaremos lá influenciando, etc, etc. Esse pessoal está determinando mudança também. Só que tem que qualificar esse diálogo. Eu acho que aí está faltando uma coisa importante. Quando a gente fala de regularização nesse país da agricultura, transparência, para mim, ambiental, fundiária e fiscal. Um país que tem os problemas fiscais que tem, qual é a regularização fiscal da agricultura brasileira? Esse era o espírito inicial do CAR.
do governo brasileiro juntar e ter eficiência na gestão pública e ter eficiência nos novos sistemas de governança. Precisamos de novas políticas ambientais? Urgentemente. Se a gente quer conversar no Amazônia Regional, como é que você quer conversar no Amazônia Regional se você não sabe para onde você vai? Falando só de passado, não. Tem que falar de presente para poder ter futuro. E o presente hoje está completamente desconectado. O que nós vivemos no Brasil hoje está completamente desconectado da sua ambição, da minha ambição, da ambição de todos que estão assistindo a esse webinar e daqueles que querem uma agricultura inclusiva, sustentável, importante, gerando renda e emprego, mas uma natureza preservada e um Brasil como potência climática. Como eu aprendi duramente na política, e olha, sempre falava que eu era técnica, e eu achava que eu era técnica, eu tenho saudades desse tempo. O Brasil vive uma situação, se eu fosse adaptar a história da mulher de César para o Brasil, você sabe que você tem que ser e parecer ser, né? Você tem que ter sorte também. A gente tem que virar a sorte do Brasil. E só trabalhando com a sociedade civil, com o setor privado, com a ciência, tá? E buscando uma interlocução qualificada com o governo. Eu acho que o mapa tem várias oportunidades sobre isso, não pela ministra Tereza Cristina, tem contradições absolutas, que são da política, e nós temos, quando a gente está no governo, a gente sabe que o governo é um lugar de crítica permanente. Você luta para conseguir uma coisa, você inaugura, você faz, e tem 10 coisas te infernizando. Isso é governo. Tá? Isso é governo. Agora, nós temos que ter a serenidade de sair dessa crise. Mais do que isso, nós temos que pautar os interesses brasileiros, entendendo que os outros interesses internacionais sempre vão continuar acontecendo. E vou dar o meu último exemplo aqui, porque o Marco me mata. Mas é o seguinte, o Oscar está certo, e vou só dizer uma coisa para vocês. Se o Brasil aderir ao CDE, vamos colocar uma coisa que muita gente discute. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Aliás, foi na minha gestão que a gente fez os primeiros relatórios de políticas ambientais, de recursos hídricos, que são a referência para o Brasil hoje entrar no CDE. Então, não tem nenhum problema com isso. Nós vamos subscrever mais de 150 acordos ambientais que o Brasil não negociou. Tá bom? Então, quando acordo, acho bom entender o que está lá, ler, entender, colocar, tá, Paulo? Para que na hora, depois, a Cargill Brasil versus a Cargill Estados Unidos versus a Cargill México, versus sei lá onde é que tem tanta Cargill, desculpa o meu desconhecimento, entendeu? Mas para ser a big one do mundo, tá? Vocês são coordenadores de cadeias produtivas. Tá? É importante ter domínio de como é que a política acontece. Não entrem sem entender como é que as coisas estão colocadas, porque depois viram os ambientalistas os vilões, e os ambientalistas são pessoas que querem um mundo mais construtivo e mais inclusivo. Vamos buscar esse consenso. Eu tenho certeza que a gente tem caminho para fazer, agora sem deixar para trás que, infelizmente, as atuais várias orientações políticas hoje do governo brasileiro põe esse discurso que nós estamos falando aqui, essas convergências, esses interesses, na realidade, em xeque-mate, porque as falas são contraditórias e desdizem situações exitosas. Podemos mudar, devemos mudar, mas devemos explicar por que o desmatamento está crescendo. Devemos explicar por que a agricultura está passando por isso. Devemos explicar o desafio do apartheid. Devemos explicar como é que vamos proteger o cerrado, mesmo que uma lei que assegure só 20% de reserva legal. É um desafio, é um imperativo moral, e um imperativo ético, um imperativo climático, mas, antes de tudo, um imperativo brasileiro. Nós somos uma sociedade que podemos fazer melhor e nós pautaremos o mundo por isso. Depende do que nós temos coragem de fazer. O resto, para mim, é muito blá, 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 muita gente tomar uma caipirinha, um chopp quando a gente puder, depois das vacinas, mas mais do que isso, eu espero que a gente continue, ou possa abrir, a partir dessas conversas, Marcos, que você está provocando, tão bem provocadas, que a gente possa abrir, de fato, espaços políticos para esse diálogo. E trazer empresários de outras áreas, os não convertidos, trazer outras pessoas. Esse olhar do Oscar é importante, é uma experiência importante. Ouçam, conversem com as pessoas. Não é só no mundo da agricultura. As coisas estão correlacionadas. O mundo da infraestrutura, a demanda de infraestrutura pela agricultura no Brasil e logística. Isso tem impacto ambiental. Nós temos que fazer o decoupling e nós temos que entender como é que o Brasil cresce nas suas várias regiões, mas entende o desafio de crescer protegendo. E a natureza ser uma aliada. Não se controla a natureza, tá? A natureza é que controla a gente. Deixa eu só dizer isso para vocês, porque, como diz um ditado popular ambientalista, Deus perdoa,
O homem perdoa, mas a natureza nunca perdoa, queridos. Sinto muito, mas não perdoa. Muito obrigada a todos. Espero que a gente possa seguir novos rumos. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Então, finalmente, Júlia, terminamos esse ano assim, exaustivo, mas com alegria termino o ano acreditando que a gente pode construir coisas boas a partir de 2021. Depende da liderança do Marc Cianci. Vamos ver o que ele vai fazer. Obrigada. O que a gente vai fazer aqui é mais debate, né, Júlia? Porque Marcos está cheio de ideia, já me ligou, já está com um monte de ideia, então vai fazer muita coisa. Então, mas o que a gente vai fazer acima de tudo é aproveitar que a pandemia nos abriu a possibilidade de conversar rapidamente com as pessoas, de uma maneira direta, franca, construtiva, como a gente viu hoje aqui. Aqui nós temos hoje 4 pessoas extraordinárias, né? A Isabela, com toda a sua experiência de agricultura, de Amazônia, de meio ambiente, o Arnaldo, que já passou pelo Carrefour como comprador de produtos diretos do produtor, criou essa área lá no Carrefour, a relação direta do supermercado com o produtor, passou pela Bahia ali, fazendo um trabalho maravilhoso com uvas e com frutas. O Paulo, com essa vastíssima experiência da maior empresa agro do mundo, que é a Cargill, e o João, com a sua juventude, está lá junto com a ministra, tentando implementar uma agenda extremamente complicada, em um momento bastante bicudo, né? E não é só bicudo aqui, não. Essa questão lá da polarização está acontecendo em todo o mundo. As redes sociais aumentaram isso. Hoje é difícil de fazer qualquer diálogo mais produtivo, mais construtivo. E acho que a gente teve aqui um hoje para terminar esse nosso ciclo. Tá? Então, eu fico muito contente, agradeço a todos que vieram aqui, aqueles que estão conosco até agora. Passamos lá do tempo, mas o debate estava ótimo. Se eu pudesse, ficaria mais 1 hora aqui. Mas o ano que vem a gente volta com debates internacionais. O que eu quero fazer, mais ou menos o que a Isabela falou aí no final, é a gente construir SEBRE e INSPER, debates sobre temas-chave do agro global, não do agro brasileiro, com a presença de brasileiros e com a presença de pessoas importantes lá do exterior, para a gente esclarecer esse mundo de coisas que as pessoas conhecem ainda tão mal. Tá bom? Muito obrigado a todos. Espero poder rever. Júlia, você fala aí. É só para fechar, então, que ano que vem a gente volta com tudo. Exatamente. Obrigado, gente. Tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Paulo, Isabela, e principalmente aqueles que estão aqui nos ouvindo até agora. Tá? Fico muito contente de poder ter organizado junto com a Júlia esse evento esse ano aí. Acho que a gente teve excelentes debates o ano inteiro. Muito obrigado. Obrigada a todos. Abraço, Arnaldo, Paulo, João. Tchau, Marcos. Tchau, Obrigado. Júlia. Obrigado. Obrigado. Tchau. Obrigado.